Olá, alunos, tudo bem? Boa noite para vocês. Hoje eu preparei a aula de vocês de matemática, tá? Vocês, se vocês estão me assistindo, é porque vocês já estão aí com o material, né? Em mãos. E basicamente foi elaborado a matemática entre leitura de gráfico, desafios matemáticos e operações, adição, subtração e multiplicação, tá? Então a parte de leitura de gráfico tá muito tranquilo de fazer, tá bom? Que é o tempo de gestação de alguns animais. Então tem aqui tempo médio de gestação da arara, do camelo, do elefante africano, do hipopótamo, da jiboia, do leão, da tartaruga. E aqui vocês vão responder qual é o animal que tem maior tempo de gestação, quanto tempo, quais os animais que têm tempo de gestação maior que 3 meses. Organize em ordem crescente os números que indicam o tempo de gestação de animais apresentados na tabela. O que é crescente? Que cresce do menor para o maior, tá? Então nós temos duas tabelas aqui para vocês fazerem interpretação de gráfico. Essa parte é bem tranquila. Agora aqui nós vamos fazer uma revisão sobre a adição. A adição de duas parcelas também está tranquilo, mas alguns alunos têm um pouco de dificuldade de fazer a adição em 3 parcelas, né? Nós aprendemos que a adição ela pode ter quantas parcelas precisarem ter, né? Então não tem quantidade certa. A subtração não. A subtração eu só tenho o todo e o que eu tiro dela, né? Então eu não posso fazer uma conta de menos 10 menos 3 menos 1, tá? Assim, de uma forma em coluna, não posso, tá? Então eu posso fazer uma expressão numérica, mas em forma assim de coluna eu não posso. Só que vamos começar lá relembrando o que são algarismos. Então, ó, os números, eles são chamados de algarismos, porque eles separados, sozinhos, são algarismos. Então, ó, 1, 2 e assim por diante, tá? Então, cada um deles é chamado de algarismos. Quando eles se juntam, eles formam um numeral. Então, se eu juntar 1, 2, 3, eu vou ter 123. Então, eu tenho o numeral 123, que indica uma quantidade, tá? Então, algarismo é ele sozinho, cada número sozinho, e numeral é quando eu junto eles e eles vão indicar uma quantidade para mim, tá? Os numerais, eles são separados por classes e por ordens. Nós já vimos também desde o início do ano, só que vamos recordar. Então, eu tenho cada número desse, olha, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, eu tenho a primeira ordem, que é da classe das unidades simples. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, e assim vai, tá? E eu separo, cada 3 ordens, eu separo em classes. Então, aqui é a unidade simples, e aqui já é a classe dos milhares, aquilo que eu falo 1000, né? Então, aqui é a classe dos milhares. Cada número, na sua ordem, ele tem eu conto de uma forma. Então, por exemplo, a unidade, dezena e centena simples. O 1, eu conto de 1 em 1. Aqui a dezena, eu conto de 10 em 10. O 4, que é a centena, eu conto de 100 em 100. O 5, que é a unidade de milhar, eu conto de 1000 em 1000. O 5000 eu conto aqui, olha, de 10.000 em 10, aliás, de 10.000 em 10.000. E esse 2 aqui, aliás, aqui eu conto de 1000 em 1000, que é o 5, e aqui o 2, que é a dezena de milhar, eu vou contar de 10 em 10.000. Tá? E assim sucessivamente. Agora aqui,
eu vou perguntar para o número quanto eu tenho de cada um deles. Por exemplo, se a unidade eu conto de 1 em 1, então quantos 1 eu tenho aqui na unidade? Aqui, como eu tenho o número 1, então eu tenho 1 vezes o 1. Quantos que eu tenho aqui? Quantos 10 eu tenho aqui, ó, nesse numeral? Eu tenho 2 vezes o 10. Ó, 2 vezes o 10, porque é dezena. Agora aqui, ó, quantas vezes eu tenho 100 aqui na ordem das centenas? Eu tenho 4 vezes 100. Aqui, unidade de milhar. Quantas vezes eu tenho esses 5 aqui, ó? Aliás, quantos mil eu tenho aqui? Então, eu tenho 5 vezes 1000. E aqui, quantos 10.000 eu tenho? Então, aqui eu tenho 2 vezes 10.000, que vai dar o quê? 25.421, tá? Para cá, eu vou ter centena de milhar, tá? Que eu vou contar de 100.000 em 100.000 e assim por diante, tá bom? Adição. Na adição, eu tenho quantas parcelas eu precisar. Então, aqui a nomenclatura da adição. Parcela, tem outra parcela, e o resultado eu chamo de soma ou de total. Tá. Então, se eu contar as unidades aqui, eu vou contar que 9 mais 3 é 12. E 12 mais 7 é 19. Eu posso colocar o 19 aqui? Não, eu não posso. Eu deixo a unidade aqui e subo na casa do lado o número 1. Tá? Então, eu deixo sempre a unidade e subo a dezena na casa do lado, que no caso aqui é a dezena. Agora, eu vou contar 1 mais 1, 2. 2 mais 4, 6. E 6 mais 8 é 14. Eu deixo o 14, ele tem unidade e dezena, eu deixo a unidade que é o 4 e mando a dezena lá em cima, aqui na ordem das centenas. Aí eu vou contar, não posso esquecer ele lá em cima, tá? 1 mais 8 é 9, 9 mais 5 é 14 e 14 mais 4 é 18. Deixo 8 e levo 1 lá em cima da unidade de milhar. Vou contar ele lá também. 1 mais 5 é 6, 6 mais 2 é 8 e 8 mais 1 é 9, tá? Quando eu vou resolver os probleminhas lá da adição, eu tenho, e eu já ensinei para vocês, as palavras-chave dessas continhas, né, dessas operações, onde eu sei que eu vou usar uma adição, que é juntar, que eu falo que é a conta de mais, né? Então, que palavras são? Ó, palavras-chave que indicam a adição. Por exemplo, qual o total? E ao todo? Qual é a soma? Juntos, acrescentar, adicionar, são todas palavras que já dão ideia de agrupar, de somar, de mais. Esse, mais esse, mais esse, mais esse, tá? Então, todas essas dicas aqui, ó, são para resolver os desafios daquelas operações onde eu somo, onde a continha é de mais. Agora, nós vamos lá para a subtração. A subtração é a continha de menos, né? Então, a nomenclatura da subtração, que eu já falei que são só duas, que é o minuendo e é o subtraindo. O que eu tenho lá em cima, ele tem sempre que ser maior do que eu tenho embaixo. Por quê? Porque o minuendo é o meu todo. E o subtraindo é o que eu tiro desse todo. Então, eu não posso tirar mais do menos. Não posso. Se eu tenho 4 laranjas, não tem como eu tirar 5 laranjas de 4 laranjas. Então, não dá, tá bom? Então, sempre 5 laranjas menos 4 laranjas, vai sobrar uma laranja. Então, aqui, ó, minuendo, subtraindo. E o resultado aqui, eu chamo de resto ou diferença. Agora aqui, vamos lá. Se eu for fazer essa conta aqui, ó, 0 menos 0 é 0. Aí, 3 para chegar no 0, dá? Não dá, porque eu não posso botar com os números para trás. Eu tenho que ir com eles lá para frente. Aí eu vou lá na casa da centena. Só que ele também não tem, tá? Aí, o que ele vai fazer? Ele vai emprestar lá da unidade de milhar. Então, eu já risco o número 2. E como ele emprestou 1, aqui fica valendo 1 só. Tá.
Aí agora ele emprestou aqui, ele ficou valendo 10, não ficou valendo 10. Agora ele tem para emprestar para cá. Quando ele emprestou para cá, aqui ficou valendo 10, ele também ficou com menos 1. Então aqui ele vai ficar valendo 9, porque ele emprestou 1 para cá. Aí é só eu fazer a conta. 3 para chegar no 10, que é 7. 4 para chegar no 9, que é 5. E 1 para chegar no 1 é nada. Então, 2.000 menos 1.430, o resultado é 570, tá? As palavras-chave para resolver problemas, onde eu posso dar indicação que é uma subtração ou uma continha de menos, então eu vou ter sempre lá. Qual a diferença? Não interessa se a diferença é para mais ou é para menos, tá? Por exemplo, Maria tem 15 anos, sua irmã tem 10. Qual é a diferença entre elas? Ou quantos anos Maria tem a mais que a sua irmã? Ou quantos anos sua irmã tem a menos que Maria? Tudo que indicar uma diferença, seja ela para mais ou para menos, eu tenho que fazer uma subtração. Outras palavrinhas: perdi, gastei, emprestei, eu dei, eu joguei fora, tá? Então, tudo que dá a impressão de que eu perdi, tudo que eu tô com menos, tá? Então, eu faço uma subtração. Depois eu tenho a multiplicação, elas estão aqui, tá bom? Então, elas são operações também de multiplicação. Na multiplicação, nada mais é do que a soma de quantidades iguais. Então, se eu tenho muitas quantidades, ao invés de eu ficar fazendo muitas vezes uma coluna de, por exemplo, 10 vezes 10, aí eu vou pôr 10 mais 10 mais 10 mais 10, então eu simplifico, eu coloco 10 vezes 10. Então, olha, todo número vezes o que eu tenho que sempre memorizar, que é essa regra. Todo número vezes zero, o resultado é zero. Então, olha, desculpa, 1 vezes zero é zero, 1.450 vezes zero é zero, 1 milhão vezes zero é zero. Então, todo número vezes zero é zero. Isso aqui eu tenho que guardar aqui na minha cabecinha. Outra regra, todo número vezes 1 é ele mesmo, tá? Então, olha, 10 vezes 1 é 10. E 1.450 vezes 1 é ele mesmo. Então, qualquer número vezes 1 é ele mesmo. 1 milhão vezes 1 é 1 milhão, tá? Na multiplicação, a nomenclatura é multiplicando, multiplicador, e o resultado que está lá chama de produto, tá? Então, às vezes eu tenho num probleminha uma palavra, qual é o produto entre os numerais 20 vezes 10, tá? Então, eu sei que é uma multiplicação e eu tenho que saber o resultado, porque é o produto, tá? Então, eu tenho que ir lá na minha tabuada e fazer lá, ó, a tabuadinha do 5. 5 vezes 2 é 10, eu sempre deixo a unidade, subo a dezena. 5 vezes 0, lembra que eu falei que todo número vezes 0 é 0? Então, 5 vezes 0 é 0, mais 1 que foi é 1. 5 vezes 4 é 45. Aí eu vou contar 3 ordens, são 3 casas, e pontuar. 4.510. Que eu sei um probleminha que vai ser uma multiplicação. Quando eu tenho uma adição de muitos numerais iguais. Por exemplo, uma moto tem 2 rodas. E 20 motos, quantas rodas terão? Puxa vida, eu vou ter que colocar 20, 2, 2, 2, 2, 2, tá vendo? É só 2, 2, 2. Então, o que eu vou fazer? 2 vezes 20, que são 40 rodas, tá? Então, olha, se eu tenho um e quero saber de muitos, eu vou sempre multiplicar. É assim que eu sempre ensinei. E se eu tenho muitos e quero saber de um, eu faço a divisão, tá? Nesse primeiro momento não tem divisão, nós vamos parar na multiplicação, tá bom? Depois eu tenho aqui atividades. Meu cachorrinho tá latindo, ó. Chegou o tato dele.
Depois eu tenho uma atividade que é um zoológico, que está dividido entre linha e coluna, que vocês vão ter que identificar animais aqui, tá? Onde está o hipopótamo? Onde está as araras? Onde está a girafa e o leão? Como vocês vão fazer? A imagem está dividida em linha, e a linha ela vai ser a parte de alfabeto, e linha, gente, lembra da linha do caderno, linha é linha, ela está na horizontal, tá? Se ela é linha, aqui é coluna, então a coluna vai estar sempre assim, ó, de cima para baixo, tá? Então é só vocês ir com o dedinho lá e coloca o dedinho onde está a coluna e aonde está a linha, e vocês vão identificar. Aí vocês vão responder embaixo. O hipopótamo está na linha tal, coluna tal. Então, vocês vão identificar aqui, linha e coluna, certo? Depois, eu tenho uma atividade também, que eu já dei em sala de aula, com vários algarismos. Então, o que é algarismo? São números separados, eles sozinhos, ó. Maior número com os algarismos, 5, 7 e 3. Se eu quero o maior número, eu tenho que começar com o maior. Olha, 753, porque o 7 é maior que o 5 e o 5 é maior que o 3, tá? E se eu quiser o menor, eu vou começar com o 7? Não vou começar com o 7, eu vou começar com o menor, que é o 3, o 5 e o 7, que são 357. Vocês têm essa atividade, não é com esses algarismos, são com outros, mas que fique esse como exemplo, tá bom? Então, olha, se precisar de alguma coisa, entre em contato, é só pegar meu contato lá na escola Basílio Consolini, né? E eu estarei ajudando da melhor forma possível, por WhatsApp, por videoaula, o que precisarem, contem comigo, até que a gente consiga, que a gente possa, né? E fazer as nossas aulas presencial novamente. Uma dica, faça muita tabuada. Quando vocês estiverem fazendo tabuada, faça ela em voz alta. Então, vai lá, 2 vezes 0. Não escreve só. Fala, 2 vezes 0 é igual a 0. 2 vezes 1 é igual a 2. Por quê? Quando você escreve e fala, seu cérebro, ele registra 2 vezes. É mais fácil de memorizar a tabuada. E a tabuada nós precisamos memorizar, precisamos decorar, porque nem sempre nós vamos ter nossa tabuadinha do lado, tá? E também assim, uma outra dica. Se você guardar em uma tabuada 2 resultados, é fácil de você lembrar um resultado que você não lembra. Por exemplo, se eu só quero saber 2 vezes 6, eu não lembro quanto é 2 vezes 6, mas eu lembro quanto que é 2 vezes 5, que é 10. Então, se é 10 2 vezes 5, eu vou colocar mais 2, porque eu estou na tabuada do 2. Então, 2 vezes 6 vai ser 12, tá? É mais fácil. Se eu for na tabuada do 7, que eu acho que é uma das tabuadas mais complicadinhas de se memorizar. Mas eu sei que 7 vezes 5 é 35. Mas aí eu quero saber quanto que é 7 vezes 7. Se eu souber quanto que é 7 vezes 5, eu vou procurar quanto que é 7 vezes 6, que é 35 mais 6. Vai dar 42. Agora sim, 7 vezes 7 é 42 mais 7. Pronto, cheguei no 7 vezes 7, que era aquele resultado que eu não memorizei, tá? Fica de dica para vocês, tá bom? Então, um beijo a todos, fiquem com Deus. E está aí,